Queridos, nós temos uma palavra hoje que eu entendo da parte de Deus, tanto eu quanto meu esposo, que é uma palavra muito forte para os nossos dias, que é uma palavra muito atual para os dias em que nós vivemos, como instituição, como igreja, como noiva aqui na terra. E o tema da palavra é fortes e ativos. Amém? Mas eu quero ler com você duas versões do único versículo que a gente vai andar em cima dele hoje. Mas é um versículo que vai botar o cinto no lugar, na nossa cintura, né? Vai nos ajudar. Eu falei hoje de manhã que essa mensagem é para colocar juízo na nossa cabeça. É para a gente tomar juízo de crente, tomar postura de crente e se posicionar nesse mundo como crente. Amém? Então eu quero ler com você o que está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 11, eu quero ler em duas versões para você, do versículo de número 32, diz o seguinte: aos violadores da aliança, a coisa já começa a ficar séria, né? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E agora enche o seu pulmão aí, dê fôlego para ele, respire como crente de verdade, assim, crie juízo, né? Se aprume aí e eu vou começar lendo a primeira parte do versículo e a partir do mas você vai ler junto comigo, tá certo? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Numa segunda versão diz assim: com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiveram abandonado a aliança, mas o povo que, em verdade, conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Amém? Antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, eu quero te fazer uma introdução só para você entender o contexto e a intenção dessa palavra hoje à noite. Se você tiver um pouquinho de tempo para você estudar o livro de Daniel, ou se você já estudou o livro de Daniel de forma mais precisa, você vai entender que o profeta Daniel, ele tem no seu livro um contexto apocalíptico. Ele tem no seu livro um conceito milenar. Então ele trata tudo que é tratado ali no livro do profeta Daniel, ele faz um paralelo, ele faz uma comparação, mesmo que ele está falando na atualidade, mas ele pega aquela fala da atualidade e ele faz um paralelo à situação messiânica, à volta de Jesus e todo aquele processo ainda mesmo do nascimento, né? Ele começa a dizer sobre o nascimento, fazendo um paralelo. Mas eu não quero que você volte totalmente a sua mente, o seu entendimento para a questão apocalíptica, para a questão messiânica. Mas eu preciso que você entenda um pouquinho sobre isso, para que a gente pegue a veia dessa mensagem. Quando Daniel, aqui precisamente no capítulo 11, isso é uma conversa, o capítulo 11 é uma conversa de Daniel com o rei Dario. Você sabe que Daniel, ele era um dos conselheiros, se não o principal conselheiro do rei Dario. E amigo particular do rei Dario. Mas o que acontece aqui? Daniel está sendo chamado para ser consultado, né? Porque ele era o mestre, o profeta, aquele que vinha da parte de Deus para dar um norte, uma direção para o rei. E o rei Dario tinha muito respeito por Daniel e tinha uma amizade especial e sabia que ele servia o Deus verdadeiro. E ele chama Daniel para uma pergunta, porque ele vai então assumir o reinado. E aí ele fala: olha, Dario, deixa eu te falar uma coisa. Estou aqui usando as minhas palavras, né? É bem provável que ele usou mais reverência do que eu estou usando aqui. Mas ele chega com o rei Dario e fala: olha, rei, deixa eu te falar um negócio aqui. O senhor vai começar a reinar na Pérsia, muito bem, obrigada. Só que o reino da Pérsia, ele vai se prolongar por muitos e muitos anos e por muitas e muitas gerações. E virão outros reis pós o Senhor. Vão se levantar 4 reis, rei Dario. Posteriormente ao Senhor, no período da Pérsia, dos reinados da Pérsia, vão se levantar 4 reis. O 5º rei que se levantar, ele vai ser um rei muito, mas muito, extremamente poderoso. E ele vai reinar com grande domínio. E ele vai fazer o que ele bem quiser. Uau!
Era muito poder, né? Ele diz assim, olha, ele vai fazer o que ele bem quiser, ele vai reinar com grande domínio. Porém, no auge do seu reinado, esse reino vai ser quebrado. Uma palavra muito boa, né? Que vai ter um rei, que a Pérsia vai ser gloriosa, mas aí vai ser quebrada. Porque, em outras palavras, se o reino é quebrado, a nação é também. Então ele diz, olha, esse reino, ele vai ser quebrado no seu auge. Mas esse reino, ele não vai ser só quebrado. Ele vai ser repartido pelos 4 ventos da terra. Queridos, uma coisa é você ser quebrado, outra coisa é você ser quebrado em um monte de pedaço espalhado. Aí, se não bastasse, ele diz, olha, e consequentemente esse reino, ele vai ser arrancado. Eu estava falando de manhã, que eu não sei se você já teve a experiência de fazer transplante de árvore. Né? Você faz um transplantar de árvore, você tira de um lugar e planta para o outro. Por que a grande maioria dos transplantes ou transplantar de árvores não funcionam? Porque quando você vai tirar aquela planta, se você não for uma pessoa entendida da coisa, você vai quebrar a raiz matriz. E se você quebrar a raiz matriz, você pode replantar onde você quiser, do jeito que você quiser, e ela vai morrer. Porque a raiz matriz, a principal, foi quebrada, e a seiva dela se esvaiu. Então ela não vai ter vida, ela vai morrer. Não sei se quem aqui já teve a experiência de replantar alguma coisa e morrer. Parabéns, você quebrou, quem arrancou para você, né? Quebrou a raiz matriz. Então, o que acontece? Eu já tive essa infeliz experiência também. Mas o que Daniel estava dizendo para o rei Dario? Olha, rei Dario, esse 5º rei, ele vai ser poderoso, ele vai fazer o que ele quiser, mas quando ele estiver no auge do reinado dele, ele vai ser quebrado. Ele vai ser repartido, jogado pelos 4 ventos, ele vai ser arrancado. E a Bíblia não diz que ele vai ser replantado. E aí ele fala que depois disso vai acontecer, e é aqui que eu não quero entrar nesse período apocalíptico para você, porque o tempo não nos permite, não é o coração dessa mensagem. Mas é posteriormente a esse 5º rei, que então se levantam reis no reinado persa, então ao que nós conhecemos do período messiânico entre o reino do norte e o reino do sul. E eles guerreiam entre si, e eles continuam brigando entre si. Ele diz, rei Dario, mas no entanto, no meio deles terem guerreado por tanto tempo e por gerações, vários outros reis também vão se levantar durante essa guerra. Vão se levantar e da mesma forma que eles se levantarem, eles vão cair. Rapaz, mas que conversa foi essa, né? Só tinha coisa boa nessa conversa, né? E aí ele começa a dizer, olha, rei, e essa guerra entre o rei do norte e o rei do sul vai ser muito prolongada, porém eles vão chegar no entendimento que eles precisam de paz. Porque não dá mais para continuar do jeito que está. E eles precisam de paz e de harmonia. E eles vão instituir uma coisa chamada de Santa Aliança. Uma aliança baseada na paz e na harmonia. A aliança em si, ela é maravilhosa. Quero que você entenda, o problema aqui não é a aliança, o problema são os reis aqui envolvidos nessa aliança. Ele começa a dizer, olha, rei, isso vai se dar por meio de casamento. Porque era assim que acontecia antigamente. Um reinado, para fazer aliança com outro reinado, casavam-se os filhos entre si. Ele disse, olha, vai haver, mas mesmo por meio de casamento, essa aliança não vai perdurar. Essa aliança, ela vai se quebrar. E isso vai trazer muita tristeza. E vai trazer muita indignação contra a Santa Aliança. E se não bastassem, eles vão profanar o santuário de Deus. E ele começa dizendo isso para o rei Dario. E agora eu posso imaginar o rei Dario ouvindo tudo isso, né? Ele diz assim, mas que agora começa a pregação. Versículo de número 32. Ele começa dizendo lá para o rei Dario, mas, rei Dario, mesmo que gerações pós gerações, houve guerras, contendas, divisões, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O que era que Daniel estava dizendo? Olha, rei Dario, não importa que rei vai se levantar,
Não importa que rei vai dominar, não importa se ele é bom ou mal. Eu quero deixar claro para ti, rei Dario, uma coisa simples e clara aqui. O povo que conhece o seu Deus no meio da batalha, no meio da guerra, no meio do fogo cruzado, esse povo vai se tornar forte e ativo. Amém? Então você lembra que eu te falei que tudo que Daniel fala, ele faz um paralelo. E o capítulo 11, precisamente o 10º, né, o 11º, que é o 11 que nós estamos, e o 12º de Daniel, ele fala sobre o fim. Ele fala sobre os fins dos tempos. Ele fala sobre a consumação dos dias, e é o que nós estamos vivendo. Biblicamente, nós já começamos o início das dores, nós já começamos o início do fim. Então, bem lá no comecinho, mas a coisa já começou, já consegue se ver e vislumbrar isso. Então, o que acontece? Essa palavra é muito real para nós hoje. E Daniel, ele vem trazendo essa informação para nós. O profeta Daniel, ele vem dando 2 conselhinhos para nós. E é sobre esses 2 conselhinhos aqui que eu quero que a gente caminhe hoje à noite. Amém? Ele diz assim: o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará. Se alguma coisa vai se tornar, é porque já existe, não é? Vai se tornar ou se tornará forte e ativo. Vamos dar uma olhadinha no conceito de forte? Forte quer dizer fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte, tornar-se forte, ser corajoso, ser firme, ficar firme, ser resoluto e ser persistente. Era isso que Daniel estava dizendo para Dario. Olha, o povo que conhece o seu Deus, ele é desse jeitinho aqui, rei Dario. Mas ele não é só forte, rei Dario. Ele também é ativo. E olha só o que significa ativo. Fazer, manufaturar, realizar, fabricar, trabalhar, produzir, lidar com, agir, executar, efetuar. Então ele está dizendo, olha, rei Dario, o povo que conhece o seu Deus, ele é forte. Ele prevalece, ele se torna forte no meio das circunstâncias, ele é corajoso, ele fica firme, ele é resoluto, ele é persistente, ele sabe fazer, ele trabalha, ele produz, ele executa e ele efetua. Então, em outras palavras, era isso que Daniel estava dizendo para o rei Dario. E falando com muita ousadia, porque você vê o livro de Daniel, um homem que falava forte. Eu posso imaginar que ele era meio, ou eu meio parecida com ele, né? Assim, o sangue corria na veia quente o negócio. E ele falando com o rei, ele começa a explicar isso. Então, queridos, o versículo está falando de um povo que ele é forte, que ele é ativo. E eu sinceramente creio que essa palavra é para a noiva hoje. É para a congregação hoje. Que nós precisamos, de fato, nos tornar a cada dia um povo forte e um povo ativo. Mas, para que nós sejamos esse povo forte e esse povo ativo, que Daniel explica ao rei Dario, nós vamos precisar de algumas coisinhas. E a principal delas é a que eu quero falar com você. O tempo não nos permite de entrar em muitas coisas, mas tem uma coisa que é de extrema necessidade que nós, como igreja, entendamos e façamos. E ela se chama unidade. Unidade, no latim, vem da palavra unitas, que significa a qualidade daquilo que é único, daquilo que é indivisível, que não pode ser dividido. Tem como significado aquilo que é considerado de uma única forma, individual, e não no plural. É necessário que eu e você, como igreja, nós entendamos o conceito de unidade no seu original e nós decidamos viver o princípio da unidade. E deixa eu te falar, Jesus, no Evangelho de João, quando ele está lá no capítulo 17, que é a oração de prestação de contas de Jesus, Jesus está lá orando ao Pai, para que o mesmo nível de unidade que havia entre ele e o Pai houvesse entre a igreja. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus, ele já orou ao Pai pela nossa unidade. Já é fato. Isso é real. Jesus já orou por isso. Segunda coisa, quando ele aqui esteve em vida, em corpo humano como a gente, ele ensinou a unidade. Mas se não bastasse ensinar, ele praticou a unidade. Ele deu o exemplo. Ele mostrou a unidade. Agora, ficou o desafio para nós, de nós vivermos essa unidade. Então,
Quando Jesus, ele nos desafia a viver unidade, é porque ele sabe que sem isso a igreja não vai prevalecer. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido não prevalece. E eu creio que a maioria de todos aqui, ou se não todos aqui, já conheceram um pouquinho, médio ou muito, sobre a história da Torre de Babel. Quem aqui já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, sobre a Torre de Babel? Não sei quantos de vocês aqui conhecem com profundidade toda a história. Mas, se você for estudar com calma sobre os descendentes de Noé, e quando eles estão ali na instituição da Torre de Babel, e na instituição, então, do povo babilônico dali para frente, você vai perceber que eles começam a construir aquela torre. Só que aquela torre, ela é totalmente contrária ao que Deus havia falado para Noé. Porque Deus vem e dá um mandamento para Noé, fala para ele, olha, vocês vão crescer, vocês vão se espalhar pela terra e vocês vão se multiplicar. Vão encher a terra, esse era o mandamento. No entanto, os descendentes de Noé vieram contra esse mandamento. Porque se vocês forem ver lá no relato bíblico, diz que eles estavam construindo aquela torre para que o nome deles fosse célebre. Para que eles fossem conhecidos. Eles queriam construir uma torre do chão, diz o texto, até o céu, para que o nosso nome seja célebre. E eles fecham o assunto dizendo entre eles, e aqui a gente vai ficar. E nós não vamos nos espalhar pela terra. E quando eles estão tendo essa conversinha lá, essa decisão, e eles começam então a construir, capítulo 11 de Gênesis, no versículo 6, Deus fala uma coisa que me causa tremor nas pernas. Ele diz assim, e disse então o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. A Trindade está lá conversando, um falando para o outro, fala, vocês estão vendo aí o negócio? Eles entenderam o princípio da unidade. Não vai ter nada que os resista. Mas Deus podia deixar aquilo continuar acontecendo? Não. O princípio da unidade estava certo, mas era a motivação do coração que era errada, porque eles estavam construindo aquilo em cima de uma desobediência direta. E aí é que vem o que me deixa assim, não sei nem lhe explicar bem como é que eu me sinto. Porque quando você anda nos versículos posteriores, você vê Deus dando uma sentença. O Senhor decide descer do céu. E não para fazer uma coisa maravilhosa, que abençoasse a terra. A Bíblia deixa claro, e você pode olhar depois, você que está me assistindo também, pode abrir sua Bíblia depois e olhar. Que eu não estou colocando nenhuma vírgula. A Bíblia diz que Deus então decide descer do céu e confundir a língua deles. Nunca queira que Deus tenha aqui se levantar do seu trono para te confundir na tua desobediência. Quando eu leio isso me dá um tremor e um temor da autoridade de Deus. E a Bíblia diz que Deus então se levanta e confunde a língua deles. Sabe por quê? Porque se eles não conseguissem falar entre si, eles não pensariam a mesma coisa. E se eles não falassem a mesma coisa, e se eles não pensassem a mesma coisa, eles não fariam a mesma coisa. E Deus, a Bíblia diz que Deus vem, confunde a língua entre eles, então eles não conversam mais a nível de comunicação. Porque um não sabe o que o outro está falando. Se eles não conseguem falar entre si, eles não conseguem pensar a mesma coisa. E não conseguem dar continuidade na edificação daquela torre. Então, queridos, aí vem o Senhor ali e Ele desfaz aquele princípio de unidade que havia entre eles, porque o princípio era bom, mas a motivação do coração era errada. Aquele povo finalmente tinha entendido, mas tinha pegado o seu entendimento e conduzido para aquilo que era errado. E aí eu quero chamar a minha e a sua atenção para uma coisa.
nós precisamos ser muito vigilantes, pois o inimigo das nossas almas, ele sabe, ele conhece o poder dessa coisinha chamada unidade. Ele sabe como uma igreja unida pode prevalecer e pode crescer. E por isso ele vai fazer de tudo para tentar nos destruir nesse quesito chamado unidade. E aqui que eu quero chamar a minha e a sua atenção para isso. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 13 em diante, ele diz o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, vocês foram chamados para serem livres, porém, não usem sua liberdade como desculpa para satisfazerem a sua natureza humana pecadora. Em vez disso, sirvam uns aos outros com amor. Pois toda a lei pode então estar resumida apenas neste único mandamento: amem ao seu próximo como a si mesmos. Mas, se vocês se atacam feito animais selvagens, cuidado para que não se destruam completamente. O apóstolo Paulo fala, vocês estão se comendo, literalmente, nos dentes. Tome cuidado para que vocês não se destruam. E o apóstolo Paulo está falando sério com a igreja na Galácia. Ele está falando uma palavra forte, pesada. E é aí que eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção para o que eu costumo chamar de sepulcros caiados. Quem aqui sabe o que é um sepulcro, além de mim? Glória a Deus. Para aqueles que não levantaram a mão, que não sabem o que é um sepulcro, é um túmulo. É onde a gente enterra os mortos. E por que a expressão sepulcro caiado? Porque quando você prepara um túmulo, ele vai ser então todo pronto lá, aquela caixaria, ela vai ser selada. E ela é selada com cal, né, para fechar, para isolar. Alguém aqui sabe o que é cal? Aumentou agora, graças a Deus. Né? Cal é aquela mistura branca que parece com tinta, só que ela é seladora. Então se passa no sepulcro para se selar, para evitar que os vermes que estão naquele corpo morto saiam. E depois então vem toda a estrutura por fora. E é isso que eu chamo dessas coisinhas aqui que eu vou falar para você que são sepulcros caiados. Você olha um sepulcro caiado, um túmulo caiado, ele é lindinho. Eu não sei se você já foi em algum cemitério, mas tem túmulo que é a coisa mais linda. Tem tanta flor, tem tanto espelho, tem tanta fotografia, tem tanto isso, tem pedras. Menina, eu já fui num túmulo que até vigia tinha, porque ele era encravado com pedras preciosas. Deixa eu te falar, com todo respeito, não me interprete mal, pelo amor de Deus, faça o túmulo mais lindo que você quiser para você, para a sua família, mas não faça para mim. De verdade. Porque eu nem sei mesmo se eu vou morrer, né? Eu acho que eu vou ser arrebatada, esse é meu conceito, né? Mas sabe, queridos, aleluia, estamos juntos, né? Porque entenda uma coisa, o sepulcro ele pode ser o mais lindo que ele for. O que tem dentro? Um morto. Não preciso lhe explicar mais, não precisa de revelação, né? Então, deixa eu lhe dizer, eu chamo esses agentes aqui do inimigo, que eu vou falar para você, de sepulcros caiados. Eles são lindinhos, branquinhos, brilhantes por fora. E tem um morto fedorento dentro. Sabe quem são eles? Divisões, facções, porfias, contendas, invejas, ciúmes, ressentimentos, mágoas, partidarismos e inimizades. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele deixa isso aqui muito claro. Ele diz, olha, vocês precisam prestar atenção nessas coisas, porque é por intermédio dessas coisas que vocês estão se comendo, que vocês estão se mordendo, e por elas estão se matando. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que ter muito cuidado com isso, porque senão vocês vão se autodestruir. E esses daqui são os agentes a quem eu chamo de sepulcros caiados, que se levantam contra a igreja a todo santo dia para minar a nossa unidade.
E se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não abrirmos os olhos para essas coisas aqui, elas são como raposinhas. Aqueles bichinhos pequenininhos, que eles vão mordendo de pouquinho lá no pé da árvore, até decepar a raiz matriz e matar aquela árvore. Então, queridos, nós devemos ter muito cuidado. Nós não vamos poder ser um povo forte e ativo nessa terra, nessa geração, se nós não atentarmos para uma coisa chamada unidade do corpo. E eu e você precisamos compreender e entender isso muito bem. E quando o apóstolo Paulo vai escrevendo aos Efésios, ele continua essa conversa. Ele está lá conversando com os Gálatas e ele vai conversar com a igreja em Éfeso e ele estende a conversa para lá também. E se ele estivesse aqui, ele ia escrever para nós também, para a igreja em São Luís. Porque todos nós precisamos dessas verdades. E quando ele está escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, ele diz, olha, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele está dizendo, olha, igreja em Éfeso, vocês precisam preservar a unidade do Espírito. E é através do vínculo da paz. Agora, quando ele começa dizendo, fazendo de tudo, eu não sei você, mas se o Vinícius ele chegar para mim, sobre uma determinada situação, ele disse, olha, pastora Rami, eu fiz de tudo que a senhora pode imaginar para isso aqui dar certo. O que eu vou entender com isso? Eu vou entender que o Vinícius empenhou todas as suas forças, todo o seu tempo, todo o seu recurso para isso aqui acontecer. Estou certa? Estou certa? Bom, eu não sei você, mas quando eu digo para alguém que eu me empenhei de tal forma para aquilo acontecer, eu me empenhei mesmo. Eu fiz de tudo. Não sei você, como é o nível do seu empenho. Eu sei o meu nível de empenho. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, vocês devem fazer de tudo. E o fazer de tudo requer esforço. Viver no princípio da unidade requer esforço. Requer dedicação. Requer investimento pessoal. Requer um investimento que só nós podemos fazer. Que ninguém vai fazer por nós. E isso é tão importante que nós precisamos compreender isso. Porque quando ele diz para nós preservarmos, ele não está dizendo que nós vamos criar. Se eu chego com o irmão Anselmo, digo para o irmão Anselmo que ele tem que preservar isso aqui, é porque já existe. Senão eu iria mandar ele criar, quem está caminhando comigo. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que preservar. Eu estava citando um exemplo de manhã, que eu não sei se você costuma fazer isso. Mas esse é o entendimento do congelamento. Se você compra um queijo, e ele está aqui na sua validade, e ele tem um período, né, que ele foi embalado ali. Mas se você vai precisar viajar, ou você vai precisar dele para um outro tempo, e você precisa dele em perfeito estado, o que você vai fazer? Você vai congelar aquele queijo. Porque uma vez que você congelou aquele queijo, ele vai permanecer no estado do dia do congelamento. Ah, pastora, mas quando eu for descongelar, já vai ter passado um mês, não importa. Ele foi congelado naquele dia. Se o seu freezer for bom. Hashtag fica a dica. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Vocês precisam preservar. A unidade do Espírito já foi feita. Ela já existe, mas vocês precisam preservar. Vocês não precisam criar nada. Apenas preservar, fazendo de tudo. E preservar significa atender cuidadosamente a, tomar conta de, guardar. E ele faz uma metáfora com manter alguém no estado no qual ele está. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja em Gálatas, e a igreja aos Gálatas e aos Efésios, ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês precisam preservar a unidade do Espírito do jeitinho que Jesus deixou. Em outras palavras, vocês não precisam nem pôr, nem tirar, nem reinventar roda, vocês não precisam fazer nada, apenas precisam preservar. E aí eu quero te dar o exemplo de um ato profético que eu quero fazer contigo daqui a pouquinho. De manhã foi poderoso o negócio aqui. Foi não, Afonso? O negócio tremeu aqui, não foi? Eu não sei se vocês estão afim,
Mas os de manhã estavam, e o negócio fluiu. E é muito baseado nesse exemplo aqui, que meu bem, ele dá muito isso, e a gente conversa muito sobre esse exemplo, sobre o filme O Gladiador. Ele gosta muito desse filme em particular. Ele cita muito esse filme por causa desta cena. Quando o general, quando o gladiador principal, o Máximos, eles estão lá naquela batalha final, e ali é tudo ou nada. E ele fala para os outros gladiadores que compõem ali a equipe dele, ele fala, olha, se nós estivermos juntos, unidos, não importa o que vai sair daqueles portões, sejam homens ou feras, não importa o que vai sair dali, se nós permanecermos unidos, juntos, nós vamos vencer. Só que tinha uns que se achavam dono da verdade. Esse rapaz aí não está com nada não, rapaz. Eu sei lutar, eu sou um gladiador, eu vou sozinho lá. E você que assistiu o filme sabe que eles foram e morreram. E Máximo chama a atenção dos outros e fala, olha, preste atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Vamos trancar os nossos escudos. E eles começam, pá, 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 pá. E começam a trancar um escudo no outro. E um vai protegendo o outro. E eles vão circulando aqueles escudos. E aí ele diz, vamos, vamos, vamos. E eles vão juntos. E se você assistiu o filme, você sabe como termina. Eles vencem. Não foi fácil? Não, não foi fácil. Mas eles venceram. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Que se nós entendermos o princípio da unidade, nós vamos travar o nosso escudo. Cada um no escudo do outro. E não vai ter quem detenha a igreja do Senhor na terra. Entende, queridos? E depois eu quero fazer uma convocação. Nós vamos travar aqui os nossos escudos. E nós vamos dizer para Satanás, por mais que você tente, por mais que você lute, há uma igreja, há uma noiva que não se deixa abater. Amém, queridos? Então é necessário que nós entendamos isso. Se nós vivermos em unidade, nós podemos sobreviver aos ataques e aos contra-ataques de Satanás, inimigo de nossas almas. Amém? Então, queridos, essa palavra é para nós, porque a unidade, ela vai se expressar por meio da paz e por meio da unidade. Então não tem como dar harmonia, não tem como eu viver a unidade sem paz e harmonia, não tem como. Brigando, feito cão e gato, não vai dar certo. E aí eu quero começar a chegar no fim. Porque eu te falei sobre nós sermos fortes e nós sermos ativos. No entanto, o início do versículo, ele não começa assim. Ele diz assim, mas o povo que conhece, diga comigo, conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo. Então, para que nós sejamos um povo forte, para que nós sejamos um povo ativo, nós precisamos aprender verdadeiramente a conhecermos o Deus a quem nós servimos. E aí é que entra a minha e a sua responsabilidade pessoal. Porque conhecer fala de aprender a conhecer, perceber e ver, descobrir e discernir, discriminar, distinguir, saber por experiência, estar familiarizado com. Então Daniel estava dizendo para o rei Dario, rei Dario, o povo que aprendeu a conhecer o seu Deus, o povo que aprendeu a perceber e a ver o seu Deus, o povo que aprendeu a descobrir e a discernir o seu Deus, o povo que aprendeu a discriminar os atos que Deus está fazendo, o povo que aprendeu a distinguir a ação de Deus, o povo que sabe por experiência e por relacionamento com o seu Deus, esse povo será forte e ativo. Era isso que Daniel estava dizendo. E eu quero te dar um exemplo que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, quando o rei Ezequias está sendo afrontado, ele diz uma coisa para o povo, ele diz assim, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco um que é maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco, diga conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E lá o povo recobrou ânimo, diz a palavra. Não importa o tamanho do inimigo, nem o tamanho dos dentes dele, nem o que ele planeja fazer, maior
é o Deus que está conosco do que o nosso inimigo que está no mundo. Amém? Então, queridos, não importa, o exército inimigo ele pode ser grande, ele pode ser pavoroso, pode ser desesperador, mas se nós formos como o rei Ezequias, nós vamos olhar para o nosso inimigo e vamos dizer: o Deus que eu sirvo é maior que você. Amém? Então, queridos, é de tão importante que nós entendamos essa verdade. E eu quero te dar um exemplo, que está no livro de Atos, capítulo de número 4. Eu acho isso aqui tremendo, que eu sei que vai acontecer hoje aqui. A partir do versículo 23 diz o seguinte: a igreja estava no período da perseguição, e olha o que acontece. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, diga unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Se é para Jesus, bata de verdade. O chão tremeu. Agora deixa eu lhe perguntar: o milagre era eles que estavam fazendo? Não. Ele dizia: olha Jesus, olha Senhor, estende a tua mão. Lembra que eu te falei que eu nunca quero que você permita ou encoraje Deus a se levantar para te confundir? Mas eu quero te encorajar a pedir que Deus se levante para estender a mão em seu favor. Sempre encoraje Deus para se levantar do seu trono e estender a mão, estender o cetro dele de justiça a seu respeito. E aí o povo tomou consciência disso, queridos, e a igreja em Jerusalém, mesmo debaixo de ameaças, ela não retrocedeu e nem se calou. Sabe por quê? Porque ela conhecia o Deus a quem ela servia. E que fique esse desafio para o meu e o seu coração nos dias de hoje, que nós conheçamos o Deus a quem nós servimos. Agora entenda uma coisa: conhecer a Deus nos fala de o quanto nós temos de revelação a respeito dele. O Senhor usa o profeta Jeremias para nos dizer uma coisa: que se alguém quer se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Então, se você quer alguma glória para a sua vida, glorie-se em conhecer o Senhor. É isso que a Bíblia diz. E ainda no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 32, a parte A, diz o seguinte, o escritor diz o seguinte: da multidão, não era de um, da multidão dos que creram, era o coração e uma a alma. Pensa, queridos, uma multidão que falava a mesma coisa, pensava a mesma coisa e fazia a mesma coisa. Era o coração e era a alma. Uma a alma. Agora, por que o nosso Deus precisa, queridos, que nós sejamos um povo forte e um povo ativo? Porque Ele deixou para nós, para a igreja da nossa geração, uma coisa chamada a grande comissão. Ele deixou uma coisa chamada a grande comissão. E a grande comissão é ir por todo o mundo e pregar o evangelho salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós vamos cumprir a grande comissão? Como eu e você vamos cumprir a grande comissão? Se nós conhecermos o nosso Deus e nos tornarmos um povo forte e um povo ativo.
Se assim for, nós vamos poder cumprir isso. E nós vamos poder dizer para Jesus: Jesus, conte comigo. Quantos podem dizer: Jesus, conte comigo? Amém. E é isso que eu quero desafiar a mim e a você nessa noite, para que nós entendamos e compreendamos isso, que eu e você podemos dizer para o Senhor: Senhor, conte comigo. Senhor, conte comigo. E enquanto você vai ficando de pé, eu quero ler com você o que está em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 1, que diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo, este é intrépido como leão. Amém? Nós somos intrépidos como leão. E intrepidez fala de confiança, fala de ousadia e fala de despreocupação.